isso aí, galera. Você está comigo no canal Irmãos do Brasil. E hoje eu quero trazer para você uma mensagem impactante, uma mensagem que trouxe edificação na minha vida. 1. Buch Mose, Kapitel 6. Gênesis capítulo 6, Ab Vers 1. a partir do versículo 1. Então, Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre, ou não contenderá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que eram continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos, e calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo e o segundo no terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se couve, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenava. 2 Verse aus dem 2. Buch. Dois versículos de Êxodo, Kapitel 2. Êxodo capítulo 2, Vers 1 bis 3. de 1 a 3. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco
calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no cabeçal à beira do rio. Êxodo 25, versículo 10 e 11. Também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio. Será o seu comprimento. De 1 côvado e meio a largura. De 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora. E a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Wir haben in diesen Tagen den Herrn Jesus betrachtet. Nesses dias nós contemplamos o Senhor Jesus. Da möchten wir jetzt einmal in das Alte Testament schauen, E agora nós gostaríamos de olhar para o Velho Testamento, auch dort den Herrn Jesus zu finden. para também nele encontrar o Senhor Jesus. Denn es ist das Schönste in der ganzen Schrift, dass es eine Person geht. Porque o mais belo de toda a Escritura é que ela fala de uma pessoa. Und hier im Alten Testament finden wir ihn verborgen in Bildern. E aqui no Antigo Testamento nós o encontramos oculto em figuras. Und in diesem ersten Buch Mose finden wir viele Anfänge, E nesse primeiro livro, nesse livro de Gênesis, nós encontramos muitos inícios die uns im weiteren Verlauf des Wortes Gottes dann in der Lehre gezeigt werden. que na continuação da palavra de Deus nos são mostrados então na doutrina. Wir haben hier die Schöpfung, Nós temos aqui a criação, wir haben den Sündenfall, nós temos a queda do pecado, die Menschen vor der Flut, nós temos os homens antes do die dilúvio, große Gerichtsflut nós temos o grande dilúvio, und dann im ersten Buch Mose das Leben der 4 großen Patriarchen. e depois então nós temos a vida dos 4 grandes patriarcas: Abraham, Abraão, Isaak, Isaac, Jakob Jacó und Josef. e José. Wir haben die ersten Sünden. Nós temos os primeiros pecados. In Adam die Sünde gegen Gott direkt. Em Adão, o pecado diretamente contra Deus. Und durch diese erste Sünde wurde der Mensch ein Feind Gottes. E por meio deste pecado, esse primeiro pecado, o homem se tornou inimigo de Deus. Und wir haben die zweite große Sünde, E nós temos o segundo grande pecado, die Sünde des Brudermords des Kain. o pecado do fratricídio de Caim. Das ist der Ursprung, dass die Menschen die Sünde gegen den Nächsten, auch die Menschen untereinander, in Feindschaft gerieten. E essa é a origem pela qual surgiu então o pecado e a inimizade entre os homens. Wir denken an das Kreuz Nós lembramos da cruz. und der Herr Jesus hat für diese beiden Dinge am Kreuz sein Leben gelassen. E o Senhor Jesus, por ambas essas coisas, ele deixou a sua vida no Gólgota. Feindschaft gegen Gott Por causa da inimizade contra Deus und die Feindschaft der Menschen untereinander. e também a inimizade entre a humanidade. Dann haben wir in Kapitel 4 die Familie des Unglaubens. E daí no capítulo 4 nós temos a família da incredulidade. Kain und seine Nachkommen. Caim e os seus descendentes. Und wo gingen sie hin? E para onde foram? Weg von Gott. Foram embora, distantes de Deus. Wir lesen einen Vers aus Kapitel 4, Lemos um versículo de Gênesis 4 Vers 16. e o versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Sie gingen weg nach Osten. Foram para o oriente, foram embora. Das ist heute der Weg aller Menschen. Sie gehen weg von Gott. Este é o caminho hoje de todos os homens, eles se distanciam de Deus. Kapitel 11, Capítulo 11, Vers 1. versículo 1.
Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E sucedeu, no versículo 2, e sucedeu que, partindo eles para o Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai e habitaram ali. Was tut Gott, wenn der Mensch abgewichen ist von ihm? O que Deus faz quando o homem se distanciou dele? Macht eine Hütte Ele faz um tabernáculo mit einer Arke com uma arca und macht dort ein Tor. e faz lá um portal. Und wo ist dieses Tor? E aonde está esse portal? Im Osten. Está no Wir Oriente. lesen 2. Mose 27. Lemos em Êxodo 27, no versículo 13. A largura do átrio ao lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. Vers 16. 16. À porta do átrio havia um resposteiro de 20 côvados, de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, retorcido, obra de bordador. Ein Tor an der Ostseite. Um portal no Oriente, Den Menschen die Rückkehr quasi zum Kreuz von Golgatha zu zeigen. para mostrar o caminho de retorno à cruz, aos homens. Aber dann sehen wir, dass Kain sich selbst das Leben bequem machte. Mas aí nós vemos que Caim se tornou a sua vida confortável. Wir sehen hier die Anfänge, was ist Welt in diesem vierten Kapitel. E nesse quarto capítulo nós vemos então os inícios do que é mundo. Wir sehen, dass eine Stadt baute Nós vemos que ele construiu uma cidade und dass seinen Sohn nannte wie den Glaubensmann Enoch. e que ele deu ao seu filho o nome, o mesmo nome daquele homem de fé, Enoque. Und dann machten sie sich auf dieser Welt bequem. E então criaram conforto nesse mundo. Sie bauten Zelte, Construíram cabanas, hatten Herden, tinham rebanhos, zeigt der Besitz, der Wohlstand. que mostra a posse, o bem-estar, a prosperidade. Sie machten etwas für ihre Berufe, Technik. E também desenvolveram as suas profissões, as técnicas. Dazu gehörte die Musik, damit man das Leben angenehm macht. E também a isso era pertinente a música para tornar agradável a vida. Und sie hatten dann Freude, aber ohne Gott. E então tiveram alegria sem Deus. Sie gleichen diesem zweiten Sohn in Lukas 15, Eles parecem aquele segundo filho em Lucas 15. der zu seinem Vater sagte, Aquele que disse para o seu pai, als der andere zurückgekommen war, der verlorene Sohn, ao retornar o outro, o filho perdido, du hast mir nie ein Böcklein gegeben, nunca me deste cabrito, damit ich mit meinen Freunden Freude haben kann. para que pudesse me alegrar com os meus amigos. Wollte keine Freude mit dem Vater, quasi ein Bild von Gott haben. Ele não queria ter alegrias com o pai, praticamente uma figura de Deus. Sie wollten ohne Gott Freude haben. Und das ist das Bild der Welt auch heute. Eles queriam ter alegria sem Deus. E essa é uma figura do mundo hoje. Aber in dieser Welt, die dann bald dem Gericht reif wurde, in Kapitel 6, Mas esse mundo que logo estava maduro para o juízo, no capítulo 6, lebten auch die Familien des Glaubens. também nesse mundo vivia a família da fé. Kapitel 4 ab Vers 25 Capítulo 4, a partir do versículo 25. sehen wir das erste Kennzeichen dieser Menschen. Nós vemos a primeira característica desses homens. Da bekam Eva einen anderen Sohn, Seth, Eva teve então mais um filho chamado Sete, anstelle von Abel. no lugar de Abel. Und dann bekamen sie noch einen Sohn, Enos. E depois eles tiveram mais um filho, Enoque.
Der zeigt die Schwachheit und die Enos, Er zeigt die Schwachheit und die Hinfälligkeit der Menschen. e que mostrou a fraqueza e a falibilidade dos homens. Und dann sehen wir die erste Charaktereigenschaft der Familie des Glaubens. E nós vemos então a primeira característica da família da fé. Vers 26 in der Mitte. Versículo 26 no meio. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Naquele tempo, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ist das nicht auch unser Wunsch? Não é também o nosso desejo, In dieser Welt, in der wir leben, neste mundo em que nós vivemos, dass wir den Namen des Herrn Jesus anrufen? que clamamos ao nome do Senhor Jesus, Er ist die Hilfe auch in unserer Zeit. que invocamos o nome do Senhor Jesus e Ele é também o socorro no nosso tempo, Ob wir im Beruf sind, seja na nossa vida ob profissional, wir im Hause sind, seja em casa, in allen Situationen em todas as circunstâncias, haben wir einen Weg, um den Herrn anzurufen. nós temos caminho para invocar o Senhor. Und so fing auch unser Leben an als Glaubende. E assim também a nossa vida de fé começou. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Dieser Retter, der kann auch dich heute Abend ansprechen. Este Salvador também pode abordar a você nessa noite. Ruf seinen Namen an. Clame pelo seu nome, In der Erkenntnis deiner Schuld und Sünde. confessando a tua culpa e o teu pecado. Und du wirst errettet. E você será salvo. Welch eine Person. Que pessoa. Aber wir finden noch etwas mehr. Mas nós encontramos algo mais. Kapitel 5. Capítulo 5, Diese Worte. Und er starb. aquelas palavras, e morreu. Auch die Glaubenden können sterben. Também os crentes podem morrer. Wir sind auch dem Tod unterworfen. Nós também estamos sujeitos à morte. Aber dann glänzt in dieser Geschichte der Glaubenden eine Person hervor. Mas daí, na história da fé, dos crentes, brilha uma pessoa. Vers 21, Versículo 21, Kapitel 3, 5. capítulo 21, capítulo 5, 21 e até 23. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Wir finden hier in der Geschichte der Glaubenden eine wunderbare Wahrheit vorgezeichnet. Nós vemos aqui pronunciada uma maravilhosa verdade na história da fé. Dieser Henoch ist ein Bild der Glaubenden der Gnadenzeit. Este Enoque é uma figura dos crentes do tempo da graça, Die vor dem Gericht der großen Flut zu Gott entrückt werden. que serão arrebatados, se por se dizer, antes do grande dilúvio, do juízo de Deus. Er hatte einen Wandel mit Gott. Ele tinha andar com Deus, Er ging mit diesem Gott seinen Weg. andava com esse Deus o seu caminho. Er hatte ein Zeugnis für Gott in dieser Welt, das sagt uns der Judasbrief. A carta de Judas nos diz que ele tinha testemunho neste mundo. Und er erwartete Gott, er wurde entrückt in die Herrlichkeit. E ele aguardava a Deus e ele foi arrebatado na glória. Sind das auch deine Kennzeichen in Zeit der Gnade? São também essas as tuas características no tempo da graça. Über den Wandel mit Gott werden wir noch etwas bei Noah hören. Sobre caminhar com Deus, nós vamos ouvir alguma coisa ainda a respeito de Noé. Aber wir finden auch, dass wir ein Zeugnis noch für Gott geben dürfen in dieser Welt. Mas nós também encontramos que nós podemos ainda dar um testemunho de Deus nesse mundo. Und ich möchte es nur so sagen, Henoch zeugte von der Gnade und vom Gericht. E eu só queria dizer que Enoque testificou da graça e do juízo. Und dann nahm ihn Gott hinweg.
Então Deus o levou para si. Welch ein wunderbares Bild der Entrückung der Glaubenden, die kurz bevorsteht. Que figura maravilhosa do arrebatamento que está próximo, o arrebatamento dos crentes. Und dann finden wir die Geschichte Noahs. E então nós encontramos a história de Noé, Ein Mann des Glaubens. homem de fé. Und wo lebte er? E onde ele vivia? In den letzten 120 Jahren vor dem Gericht. Ele vivia nos últimos 120 anos antes do juízo. Kapitel 6, Vers 1. Capítulo 6 e versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhos e filhas, ou lhes nasceram filhas. Segen gab Gott, Deus abençoou, es mehrten sich die Menschen. os homens foram se multiplicando, Es wurden Söhne und so weiter, Töchter geboren. e nasceram filhas. Das ist immer ein Grund zur Dankbarkeit, wenn Gott segnet. Sempre é um motivo de gratidão quando Deus abençoa. Aber hier finden wir, dass die Menschen zum Bösen neigten. Sie dankten Gott nicht. Mas aqui nós vemos que as pessoas inclinavam para o mal, não agradeciam a Deus. Auch wenn in unserem Leben als Leben der Glaubenden vielleicht Gott sehr viel segnet, vielleicht auch manchmal an irdischen Dingen. E também na nossa vida, quando Deus abençoa, talvez até com bênçãos terreais, Dann kann es sein, dass wir ihm nicht dankbar dafür sind. é possível que nós não lhe estamos agradecidos. Der Dank ist ein wichtiges Element des Lebens des Glaubenden. O agradecimento é um elemento importante na vida do crente. Wir finden das beim Volk Israel. Nós encontramos isso no povo de Wenn Israel. Gott sie segnete, Quando Deus os abençoava, dann vergaßen sie plötzlich Gott. de repente esqueciam de Deus. Und wir finden am Anfang der christlichen Kirche, E nós encontramos no início da igreja, Kapitel 6 in der Apostelgeschichte, ihr könnt es nachlesen, capítulo 6 de Atos, als die Jünger sich mehrten, quando os discípulos se multiplicavam, da murrten plötzlich die hellenistischen Juden. de repente os helenistas começaram a murmurar. Wenn es uns gut geht, Was? lasst uns dankbar sein. Quando vai bem, as coisas vão bem, vamos ser agradecidos. Und wir finden hier eine Sünde, die wir nur hier finden und das Gericht im Judasbrief. E nós encontramos aí um pecado que nós só encontramos aqui e o juízo na carta de Judas. Es geht hier um die Schöpfungsordnung Gottes. Trata-se aqui da ordem da criação, Wir haben na criação de Deus. Wir haben hier 3 Gruppen der Schöpfungsordnung Gottes. Nós temos aqui 3 grupos da organização da criação de Deus. Engel, Os anjos, die Menschen os homens und die Tiere. e os animais. Und was war hier die Sünde? E qual foi o pecado aqui? Die Söhne Gottes, das sind die Engel. Os filhos de Deus, que são os anjos, Eine hohe Klasse der Schöpfungsordnung Gottes. uma classe elevada na ordem da criação de Deus, Verband sich mit den Menschen. se relacionou com os homens. Wir finden in Judas, dass Gott sie sofort gerichtet hat. E na carta de Judas nós encontramos que Deus imediatamente efetuou juízo sobre eles. Und wir leben heute auch in dieser Zeit, wo die Schöpfungsordnung Gottes nicht mehr beachtet wird. E nós vivemos hoje num tempo onde não se observa mais a ordem dentro da criação. Und hier sehen wir auch das Gericht, was Gott ankündigt. E aqui nós vemos também o juízo que Deus anuncia. Aber sagt in Vers 3, E ele diz no versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. sagt gleichsam, ich will nicht immer in Gnade an diese Menschen appellieren. Ele diz
Em outras palavras, eu não quero estar sempre apelando em graça a esses homens. Nur noch 120 Jahre. Só 120 anos. Da sehen wir doch noch die Langmut Gottes, E nós vemos ainda, então, a longanimidade de Deus, die auch heute noch währt in dieser Zeit. que continua, que persiste até hoje. Und dann sehen wir in Vers 4 den Erfolg, den diese Verbindung der Engel mit den Menschen hatte. E nós vemos no versículo 4 o resultado que havia esse relacionamento entre anjos e seres humanos. Ruhm, Erfolg, Houve Riesen und Helden. houve sucesso, houve glórias terrenas, prosperidade, honra. Aber Gott sah tiefer. Mas Deus olhou mais profundamente. Sah in Vers 5 Ele viu no Herzen des Menschen. Ele viu, versículo 5, viu que a maldade do homem se havia multiplicado, o coração do homem. Gott ist Licht. Deus é luz. Es reut ihn, dass den Menschen gemacht hatte. E se arrependeu de ter feito o homem. Aber Gott ist auch Liebe. Es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Mas Deus também é amor e lhe doeu no coração. Auch ein Anfang in diesem Buch. Também o início desse livro. Gott ist Licht. Deus é luz, Deus é amor. Und dann sprach Gott, ich will den Menschen vertilgen von dem Erdboden. E então Deus falou, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E aí nós encontramos essa curta historinha de Noé. Noah, Vers 8, fand Gnade in den Augen des Herrn. Noé, versículo 8, achou graça diante do Senhor. Ist das nicht auch ein herrliches Teil des Glaubenden? Não é uma parte maravilhosa do crente, essa também? Dass wir an den Herrn Jesus glauben dürfen, ist Gnade. Que nós podemos crer no Senhor Jesus é graça. Das haben wir alle nicht verdient. Nós não merecemos isso. Wir haben das Gericht verdient. Nós merecemos o juízo. Aber Gott hat uns beschenkt. Mas Deus nos presenteou In der Person des Herrn Jesus. na pessoa do Senhor Jesus. Und diese Gnade, die gefunden hatte, E essa graça que ele achou die brachte ihn weiter in seinem Leben. o levou adiante em sua vida. Es wird gesagt, war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinem Zeitgenossen. Ele era homem justo, íntegro, perfeito diante de Deus. Wir finden seinen Wandel hier unter diesen Menschen. Nós encontramos a sua conduta aqui entre esses homens. Gegenüber den Menschen gerecht, Justo para com os homens, in einer Beziehung zu Gott, war vollkommen, perfeito no relacionamento com Deus, aber es wird dann gesagt, wandelte mit Gott. e é dito então que ele andava com Deus. Das wünschen wir uns alle in dieser Zeit des Endes. E nós desejamos isso a todos nós nesses dias finais. Was ist ein Wandel mit Gott? Que é andar com Deus. Wir brauchen dasselbe Ziel wie Gott in unserem Leben. Nós precisamos ter o mesmo objetivo, a mesma meta que Deus tem em nossa vida. Wir müssen auf derselben Straße gehen wie Gott unseren Weg. Nós precisamos andar na mesma estrada que Deus em nossa vida. Und wir müssen in der gleichen Geschwindigkeit gehen wie Gott. E nós temos que andar na mesma velocidade que Deus. Hast du auch das Ziel, Você também tem essa meta was der Herr Jesus hatte in seinem Leben? que o Senhor Jesus tinha na sua vida? Seinen Gott und Vater zu ehren? De glorificar a seu Deus e Pai? Da musst du auf derselben Straße gehen, Então você precisa andar o mesmo caminho wie der Herr Jesus gegangen ist. que o Senhor Jesus andou. Und du musst auch die gleiche Geschwindigkeit E haben. você tem que ter a mesma velocidade. Manchmal sind wir zu schnell für Gott, wie zum Beispiel Mose in 2. Mose 2.
Às vezes nós somos muito rápidos, temos uma velocidade muito alta com Tá, vai. relação a Deus, Tá, como em Zweite Mose 2. como Gênesis 2, Êxodo 2, Da war er Gott vorausgelaufen. ele saiu correndo na frente. Und als Gott ihn in den Dienst stellen wollte, E quando Deus o queria colocar no seu serviço, da war er zu langsam. ele era muito lento. Da sagte er, ich schaffe es nicht. Ele disse, eu não consigo. Wir geben ein kurzes anderes Beispiel. Outro exemplo breve. Wenn ich manchmal 14 Tage unterwegs bin und komme dann nach Hause, Quando eu estou aí uns 14 dias viajando e volto para casa, dann machen meine Frau und ich einen Spaziergang. então a minha esposa e eu fazemos um passeio. Dann spricht sie, berichtet mir von dem, was gewesen ist in den Wochen. E então ela me conta o que aconteceu durante essas semanas. Aber dann spreche auch ich zu ihr und sage mir ihr vielleicht, was ich erlebt habe. E daí eu também conto para ela o que eu experimentei nesse tempo. Und dann kann es sein, dass wir uns die Hand halten E pode ser que nós seguramos as mãos und einmal still vorangehen. e de repente andamos em silêncio. Das ist ein Beispiel für Wandel mit Gott. É exemplo de andar com Deus. Wir sprechen zu Gott im Nós- Gebet. Nós falamos com Deus em oração. Gott spricht zu uns durch sein Wort Deus fala conosco pela sua palavra und manchmal hält er uns an seiner Hand e, und wir wandeln miteinander durch diese Welt und Wüste. e por vezes Ele segura na nossa mão e nós andamos por esse mundo como que por um deserto. Lasst uns einmal das praktizieren im täglichen Leben. Vamos praticar isso na vida diária. Beten, Orar, lesen, ler. was sagst du mir, Gott, für diesen Tag? Que me dizes, Senhor, Deus, para esse dia? Und dann auf den Weg in der Stille mit Gott zu gehen. E também, então, andar em silêncio com Deus. Und dieser Noah hatte auch Frucht in seinem Leben. E esse Noé também teve frutos na sua vida. Vers 10 findet wir das. Versículo 10, nós vemos isso. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Und dann sehen wir die Welt wieder in ihren Ursprüngen. E daí nós vemos o mundo novamente na sua origem. Satan ist der Lügner von Anfang an. Satanás é o mentiroso desde o início. Hier sehen wir, die Erde war verderbt für E Gott, nós vemos que a terra estava corrompida à vista de Deus. aber auch von Gewalttaten. E também cheia de violência. Er ist der Menschenmörder von Anfang an. Ele é homicida desde o princípio. Das sind die Wesenszüge Satan. Essas são as características de Satanás. Und dann spricht Gott zu Noah wegen der Arche. E então Deus fala a Noé sobre a arca. Und diese Arche ist auch ein Bild von der Person des Herrn Jesus. E essa arca é também uma figura da pessoa do Senhor Jesus. Mache dir eine Arche. Faça uma Vers arca. 14. Versículo 14. Und das ist ein Aufruf an uns alle. E esse é um apelo a todos nós. Wir leben in dieser Welt. Nós vivemos nesse mundo. Wir wissen, der Herr Jesus kommt. Nós sabemos que o Senhor Jesus vem. Wir werden bewahrt werden vor dem Gericht. Nós vamos ser guardados do juízo. Aber lasst uns diese Arche bauen. Mas vamos construir a arca. Sie war von Holz. Era de madeira. Ein Bild von der Menschheit unseres teuren Herrn, wie er uns gezeigt wird, auch in den Evangelien. Uma figura da humanidade do nosso caro Senhor, assim como ele também é mostrado nos evangelhos. Und wenn wir weitergehen, wir haben gelesen aus 2. Mose 25, E se nós continuarmos, nós temos lido em Êxodo 25, da haben wir in dem Heiligtum eine Arche. nós lá no santuário temos uma arca. Sie war von Gold Era de ouro, und von Holz. também de madeira. Und da werden wir daran erinnert, was wir im Kolosserbrief betrachtet E haben. aí nós somos lembrados daquilo que nós contemplamos na carta aos Colossenses. Gold, die göttliche Gerechtigkeit, der Herr Jesus in seiner ewigen Gottheit. Ouro, a
A justiça de Deus, o Senhor Jesus, é uma eterna divindade, aber auch aus Holz. mas também de madeira. Ist auch wahrer Mensch, ausgenommen diese. Ele é também verdadeiro homem, com exceção do pecado. Und diese Arche braucht ein jeder für uns, für den Weg des Glaubens. E cada de nós precisa dessa arca para a vida da fé. Hier bei Noah war es zur Rettung seines Hauses. Aqui no caso de Noé era para a salvação da sua casa. Mache dir eine Arche, Faça uma arca, eine Sicherheit mit Kammern. uma segurança e dividida em câmaras. Und sie sollte von innen und außen mit Harz verpicht werden. Então farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Da war sicher. In dieser Lá Arche. ele estava seguro. Sie war von innen und außen verpicht. Ela estava betumada por dentro e por fora. Als in die Arche ging, Quando ele entrou na arca, war gleichsam in Christus. ele estava ao mesmo tempo em Cristo. Wie sagt Römer 8, Vers 1? Como diz Romanos 8, versículo 1. Also ist keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesus sind. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diese Arche ist ein Bild von dem, dass wir sicher sind vor dem Gericht, was kommen wird. Essa arca é uma figura de que nós estamos em segurança quanto ao juízo que virá. Aber wir finden auch, dass sie Kammern hat. Mas nós também vimos que ela tinha compartimentos. Vielleicht erinnern Sie uns an Kammern, die wir haben in unseren Wohnungen, wo wir Zeit haben, mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft zu haben im Gebet. Talvez esses compartimentos nos lembrem dos compartimentos que nós temos em nossa casa, onde nós temos um local para estarmos em silêncio em comunhão com o Senhor Jesus. Wo wir die Dinge, die uns stören, einmal wegtun, Und mit dem nós- Herrn Jesus Gemeinschaft zu haben im Gebet. Onde nós deixamos de fora as coisas desse mundo para estarmos em comunhão com o Senhor Jesus. Und wir denken an die Lichtöffnung, diese Verbindung nach oben in Vers 16. E nós lembramos então desta abertura com uma vista para cima. Wir brauchen auch für unseren Weg Licht von oben, damit wir den rechten Weg finden. Nós, na nossa vida, precisamos também de luz do alto para encontrar o caminho certo. Wenn ich durch einen dunklen Wald gehe, Quando eu passo por um mato, um bosque escuro, um den Weg zu finden, para encontrar o caminho, dann nützt mir nicht Liebe. não me adianta amor. Dann muss ich Licht Eu haben, preciso de luz damit ich den rechten Weg finde. para encontrar o caminho certo. Und so brauchen wir alle Licht des Wortes Gottes für Ja. unseren Weg in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. E assim também nós precisamos da luz da palavra de Deus para o nosso caminho na comunhão com o Senhor Jesus. Lasst uns alle diese Arche bauen. Construamos todos esta arca. Lasst uns den Herrn Jesus mit in das tägliche Leben nehmen. Levemos o Senhor Jesus para dentro do nosso dia a dia. Wir haben es betrachtet in diesen Tagen. Nós temos contemplado esses dias. Er möchte unser Inhalt, unser Lebensinhalt werden für jeden Tag. Ele gostaria de ser o conteúdo da nossa vida para cada dia. Und Noah baute diese Arche. E Noé construiu essa arca. Tag für Tag war er beschäftigt mit dieser Arche. Dia a dia ele estava ocupado com essa arca. Und er brauchte auch, und das haben wir ganz am Schluss gelesen, als er in die Arche ging, Speise für jeden Tag. E ele também, no fim, nós lemos que ele, quando fosse entrar nessa arca, precisava de alimento para cada dia. Lasst uns geistliche Speise aufnehmen, damit wir Kraft haben in den täglichen Umständen des Lebens. Vamos tomar, então, alimento espiritual para termos força para as circunstâncias da nossa vida. Ich hoffe,
dass wir auch in diesen Tagen in der Person des Herrn Jesus Herrlichkeiten gefunden haben, die uns Kraft geben für den Weg. Eu espero que nesses dias que nós contemplamos a pessoa do Senhor Jesus, nós tenhamos também encontrado forças para o nosso dia a dia. Ich möchte jetzt noch zum Schluss 2 Anwendungen machen. Gostaria de fazer 2 aplicações agora no final ainda. Wir haben im 2. Buch Mose noch von diesem Kästlein gelesen. Em Êxodo nós lemos ainda daquele cesto na minha tradução, que é uma arca na tradução, na outra tradução. Und diese Worte Arche bei Noah, E essa arca de Noé die Arche in der Hütte, Stiftshütte, e a arca lá no tabernáculo, und die Arche, die die Eltern Moses bauten, e também aquela arca, aquele cesto que os pais de Moisés construíram, ist immer ein Bild von der Person des Herrn Jesus. são sempre uma figura da pessoa do Senhor Jesus. Wir kommen zu euch, den Eltern, die vielleicht noch kleine Kinder haben. Nós chegamos a vocês, pais, que talvez ainda têm filhos pequenos. Baut eine Arche zum Schutz für eure Kinder in dieser Welt. E dizemos, construam arcas para os vossos filhos, para a proteção desse mundo. Die Eltern Mose konnten 3 Dinge tun. Os pais de Moisés puderam fazer 3 coisas. Sie konnten ihr Kind ungeschützt in diese Welt werfen, in den Nil werfen. Poderiam lançar o filho deles no Nilo sem proteção alguma. Sie konnten ihm, dem Kind, alle Dinge der Welt wegnehmen, sozusagen, oder verbergen. Poderiam ocultar dessa criança todas as coisas desse mundo, indem sie den Nil ausschöpften. Esgotando o Nilo. Die Welt mit ihren Dingen wegnehmen. Tirar o mundo com as suas coisas. Aber sie bauten dieses Kästlein, diese Arche. Mas eles construíram uma arca, cesto. Ich kann euch Eltern sagen, macht euren Kindern den Herrn Jesus groß. Eu posso dizer a vocês, pais, façam com que o Senhor Jesus seja grande para as crianças. Und wenn ihr älter seid und eure Kinder vielleicht noch nicht alle ein Eigentum des Herrn Jesus ist, e quando vocês ficarem mais velhos e os filhos de vocês ainda talvez alguns não sejam ainda do Senhor Jesus, dann ruft zu dem Herrn wie diese ersten Christen. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Então clamem ao Senhor. Naquele tempo, nós temos lido, começaram a invocar o nome do Senhor. Aber wie schön, der Herr Jesus ist auch der Schutz für dieses Kindlein gewesen. Mas que belo, o Senhor Jesus foi também a proteção para essa criancinha. Wir kommen zum Schluss. E nós vamos terminando. Was mussten die Israeliten mit dieser Arche tun? O que os israelitas deveriam fazer com a arca? Sie haben sie aus Stangen auf Stangen durch die Wüste getragen. Transportaram a arca do concerto por meio de varas através do deserto. Wir haben heute Apostelgeschichte 9 gelesen. Nós hoje lemos Atos capítulo 9. Was hat der Apostel Paulus für einen Dienst? E qual era o ministério do apóstolo Paulo? Den Namen des Herrn Jesus zu tragen in dieser Welt. De carregar, de levar o nome do Senhor Jesus nesse mundo. Das möchte unsere Aufgabe in dieser Zeit sein, in der wir leben. Que seja essa a nossa tarefa nesse mundo em que vivemos, nesse tempo em que vivemos. Der Herr möchte schenken, dass die Beschäftigung mit seiner Person unsere Herzen glücklich macht. Que o Senhor conceda que a ocupação com a sua pessoa nos faça felizes. Dass wir die Zufluchtsstätte für unseren Weg kennen. Que nós conheçamos o local de refúgio para o nosso caminho. Dass wir die Nahrung für den Weg kennen. Que nós conhecemos o alimento para o caminho. Wo wir den Herrn Jesus finden können. Onde nós podemos encontrar o Senhor Jesus. Und dann dürfen wir ihn tragen ab Montag bis zum Ende der Woche. E então podemos levá-lo a partir da segunda-feira até o final da semana. Und wir werden den Weg mit ihm mit Freude im Herzen gehen.
E então nós andaremos o caminho com Ele com alegria no coração. Dann wird das von uns wahr werden, was wir von Henoch kurz gehört haben. Então será verdadeiro aquilo que nós ouvimos em nós, aquilo que nós ouvimos de Enoque. Wir werden Zeugen sein von dieser herrlichen Person, des Retters, der für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Seremos testemunhas dessa gloriosa pessoa que morreu por nós na cruz do Gólgota. Aber dann werden wir auch in der Beschäftigung mit ihm, Mas também na ocupação com Ele, wie ein Henoch, durch Glauben entrückt werden. seremos pela fé arrebatados. Ging mit Gott, Ele andou com Deus, wandelte mit dem Herrn Jesus caminhou com o Senhor Jesus und plötzlich war am Ziel. e de repente chegou ao seu destino. Vielleicht hatten sie sich noch gerade unterhalten und dann hat Gott ihn weggenommen. Talvez eles tivessem acabado de ter mais uma conversa e Deus o levou. Das wäre unser schönster Weg, der Ende des Weges, wenn wir uns gerade über den Herrn Jesus unterhalten würden. Seria o mais belo caminho, ou o mais belo final, se nós tivéssemos acabado de nos ocupar e conversar sobre o Senhor Jesus. Und plötzlich kommt er und nimmt uns heim in die Herrlichkeit des Himmels. E de repente Ele vem e nos leva para a glória dos céus. Dann brauchen wir nicht mehr diese Arche. Daí nós não precisamos mais da arca. Dann werden wir zum ersten Mal ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Então, pela primeira vez, o veremos face a face. Was wird das für ein Moment sein? Que momento será esse? Diesen Mann zu sehen, der Wind und Wellen stillen konnte. De ver este homem que soube apaziguar o vento e as ondas, Der aber auch Tränen vergoss mas que também derramou am lágrimas Grab na des sepultura Lazarus, do Lázaro, der Mitempfinden hatte que tinha sentimento, für diese Familie. que tinha empatia com essa família. Das ist unser Herr. Esse é o nosso Senhor. Es lohnt sich, mit ihm voranzugehen. Vale a pena andar com Ele.